Quem foi Enoque? Enoque foi o filho de Jared e o pai de Matusalém, o homem que viveu mais tempo na Bíblia. Ele pertence à sétima geração após Adão. Diferente dos seus antepassados e descendentes, a Bíblia não encerra a história dele com a frase "e morreu", o que significa andar com Deus. Na linguagem bíblica, andar com não se refere a uma caminhada física, mas sim a um estilo de vida. Comunhão contínua. Enoque vivia em sintonização total com a vontade divina. Era uma amizade íntima e diária. Fidelidade em tempos difíceis. Ele viveu em uma época de crescente maldade no mundo, pouco antes do dilúvio, mas escolheu não seguir a correnteza da sociedade. Fé. O livro de Hebreus 11:5 no Novo Testamento esclarece que ele foi transladado porque alcançou o testemunho de que agradara a Deus. O segredo aqui foi a sua fé inabalável. O desfecho incomum. A Bíblia diz em Gênesis 5:24, andou Enoque com Deus e nenhum sinal dele houve, porque Deus o tomou para si. Isso significa que Enoque faz parte de um grupo seletíssimo, junto com Elias, de pessoas que não passaram pela morte física. Deus simplesmente o levou para o céu diretamente. Por que Deus andou com ele? Deus não faz acepção de pessoas, mas ele responde à busca sincera. O que fez Deus andar com Enoque foi a entrega. Enoque não buscava apenas as bênçãos de Deus, mas a presença do próprio Deus. A obediência. Ele vivia de acordo com os princípios morais e espirituais que agradavam ao Criador. A constância. O texto diz que ele andou com Deus por 300 anos. Não foi um entusiasmo de um fim de semana. Foi uma vida inteira de dedicação. Enoque é, sem dúvida, o astronauta espiritual da antiguidade. Embora a Bíblia dedique a ele apenas alguns versículos, a curiosidade mais fascinante sobre ele reside no que aconteceu nos bastidores dessa subida aos céus e como ele se tornou o pilar de uma literatura inteira chamada apócrifa. O enigma do calendário e a ciência antiga. Enquanto a maioria das pessoas foca apenas no fato de ele não ter morrido, poucos notam a precisão numérica de sua vida. Enoque viveu 365 anos. Esse número não é coincidência, ele corresponde exatamente aos dias do ano solar. Na tradição judaica e em livros como o Livro de Enoque, encontrado nos manuscritos do Mar Morto, ele é descrito não apenas como um homem piedoso, mas como o primeiro astrônomo e escriba. A transformação em Metatron. Uma das curiosidades mais profundas, presente na mística judaica, Cabala, é a metamorfose de Enoque. Segundo alguns textos, ao ser levado para o céu, Enoque não permaneceu apenas como um visitante. Ele teria sido transformado no anjo Metatron, o príncipe da face, ou o escrivão celestial. Metatron é descrito como o mais alto dos anjos, aquele que registra os atos da humanidade. Imagine a mudança, de um homem que caminha na Terra a um ser de fogo que governa as hierarquias celestiais ao lado do Criador. O medo dos gigantes. Outro ponto curioso é o papel de Enoque como juiz dos anjos caídos. Nos textos apócrifos, os vigias, anjos que desceram à terra e geraram os Nefilim, ou gigantes, pedem a Enoque que interceda por eles diante de Deus. É fascinante pensar que um ser humano tenha alcançado tamanha estatura espiritual, a ponto de anjos poderosos implorarem por sua ajuda. Enoque representa o potencial máximo do ser humano, aquele que, através da amizade com o divino, rompe as barreiras do tempo, da biologia e da própria morte. O guardião dos segredos antediluvianos. Enoque viveu em um período que a Bíblia descreve como o ápice da corrupção moral da humanidade. No entanto, sua vida de 365 anos sugere uma harmonia perfeita com os ciclos da criação. Enquanto o mundo ao seu redor mergulhava no caos que levaria ao dilúvio, Enoque estava ocupado mapeando as estrelas, a primeira escrita e a alfabetização da humanidade. Segundo a tradição preservada no livro de Jubileus, Enoque foi o primeiro entre os homens a aprender a arte da escrita e do conhecimento. Ele é frequentemente associado à figura de Tote no Egito e Hermes na Grécia. A curiosidade aqui é que Enoque não guardou o conhecimento para si. Ele teria escrito 366 livros, um para cada dia do ano solar e um adicional para o ano bissexto, detalhando a história do universo, a queda dos anjos e o funcionamento das luminárias do céu. Isso o coloca como o pai da ciência em um contexto espiritual. Para ele, entender a física do universo era uma forma de adoração. Ele não via separação entre o sagrado e o científico. O diplomata entre o céu e o inferno. Uma das passagens mais densas da literatura enóquica descreve o momento em que os vigias, anjos que abandonaram sua habitação celestial, começam a sentir o peso do julgamento divino.
Eles, seres imortais e poderosos, sentem medo. Curiosamente, eles não recorrem a um arcanjo, mas a Enoque. Enoque assume o papel de um intercessor interdimensional. Ele escreve as petições dos anjos caídos e as leva perante o trono de Deus. Esta é uma inversão fascinante de poder. O humano, limitado por carne e osso, torna-se o advogado de seres espirituais. Deus, porém, nega a petição, e Enoque recebe a missão de anunciar o julgamento aos anjos, consolidando sua autoridade sobre as hierarquias invisíveis, a geometria sagrada e a cidade de Sião. Na tradição mórmon e em algumas vertentes esotéricas, acredita-se que Enoque não foi transladado sozinho. Ele teria estabelecido uma comunidade tão pura e justa, chamada Cidade de Sião, que a cidade inteira teria sido tomada por Deus junto com ele. Essa ideia expande o conceito de andar com Deus do âmbito individual para o coletivo. Enoque provou que a estrutura social poderia ser tão santa a ponto de não poder mais coexistir com a densidade do mundo material. O fenômeno Metatron, a divinização do humano. A curiosidade mais densa e complexa sobre Enoque está no terceiro livro de Enoque, Sefer Hekalot. Nele, o rabino Ismael descreve sua ascensão ao céu, onde encontra um ser de luz indescritível chamado Metatron. Ao perguntar quem é aquele ser, os anjos respondem: "Este é Enoque, o filho de Jared, Aitinoar", a transformação física. A descrição dessa transmutação é digna de um filme de ficção científica bíblica. A carne de Enoque transformou-se em chamas ardentes. Suas veias tornaram-se rios de fogo. Seus globos oculares tornaram-se tochas de luz. Cresceram nele 36 pares de asas, e ele recebeu 365.000 olhos para que pudesse ver tudo o que acontece no universo. Ele recebeu o título de o menor Deus, não como uma divindade concorrente, mas como o vice-regente do universo. Ele se tornou a memória viva de Deus, o escrivão que anota cada pensamento e ação humana no livro da vida. O impacto arqueológico, o achado de Qumran. Até o século XVIII, o livro de Enoque era considerado perdido para o mundo ocidental, sobrevivendo apenas na Etiópia. No entanto, em 1947, com a descoberta dos manuscritos do Mar Morto em Qumran, fragmentos de Enoque foram encontrados em aramaico. Isso provou que, na época de Jesus, Enoque era uma das figuras mais lidas e respeitadas. O Novo Testamento está repleto de enoquismos. Quando Jesus fala sobre o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, ele está usando um título e uma linguagem que foram amplamente desenvolvidos nos escritos de Enoque. O apóstolo Judas chega a citar Enoque diretamente, Judas 1, 14 e 15, tratando suas profecias como autoridade máxima. Por que ele foi removido do cânone? A curiosidade final é política e teológica. Por que um homem tão importante foi escondido da Bíblia oficial, católica e protestante? A resposta reside na sua complexidade. Enoque fala demais sobre anjos, demônios, astronomia e o fim dos tempos. Para os líderes da igreja primitiva, o conteúdo era considerado perigoso ou excessivamente místico para a massa, preferindo manter o foco na simplicidade do evangelho. Contudo, Enoque permaneceu nas sombras, influenciando toda a mística cristã e judaica por milênios. Conclusão: o legado do sétimo. Enoque é o sétimo depois de Adão. Na simbologia bíblica, o 7 representa a perfeição e o descanso, sábado. Assim, Enoque é o sábado da humanidade. Ele representa o descanso final das lutas terrestres e a entrada direta na eternidade. Ele não é apenas um homem que se foi. Ele é a prova viva de que, no pensamento bíblico, o destino final do ser humano não é o pó, mas a luz. Enoque andou com Deus até que o caminho para o céu se tornou mais curto do que o caminho de volta para casa. O convite de Enoque. Você acabou de descobrir que o destino de Enoque não foi a morte, mas a transcendência. Ele provou que o conhecimento dos astros, a escrita e a fé inabalável podem transformar um homem comum no escrivão do próprio universo. Mas a pergunta que fica para você hoje é: com quem você tem andado? Enoque não subiu aos céus por acaso. Ele trilhou um caminho de 300 anos de constância, integridade e busca pelo invisível. Se você sente que sua vida precisa de mais do que apenas a rotina do mundo material, o legado de Enoque é o seu sinal. Comente abaixo. Qual segredo da vida de Enoque mais impactou você? Foi a amizade com o divino ou sua coragem de enfrentar os gigantes? Compartilhe este vídeo. Ajude alguém a entender que a morte não é o fim para aqueles que caminham na luz. Siga o canal. Ative o sino para não perder nossa próxima exploração pelos mistérios mais profundos da história sagrada.
Não apenas sobreviva ao caos deste século. Ande com Deus, busque a sabedoria e transforme sua própria história. Nos vemos na próxima dimensão.